Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre a paternidade que de Deus por nós. Deus, ele é nosso Pai. Portanto, nós somos filhos dele. Nós não somos órfãos. Esta verdade, ela deve motivar todas as nossas atitudes. Por quê? Quando nós não reconhecemos isto, nós temos deformação no nosso caráter, lacunas na nossa emoção e uma vida incompleta. Inclusive, a causa de nós termos perdido a direção correta dos olhos do Pai, nós ficamos confusos como administrar as nossas vidas. É a falta de conhecimento sobre a sua paternidade que causa isso. Nós temos que entender que nosso caráter ele é formado por aquilo que nós vemos e ouvimos. As informações que não absorvemos gera pensamento que produz que não são condizentes com a verdade bíblica. Ou seja, tudo que nós recebemos diariamente nós vemos na TV, Instagram, YouTube, Facebook ou qualquer outro lugar, isto acaba entrando na nossa mente como uma armadilha que o inimigo coloca para distorcer aquilo que nós temos de essência, distorcendo a palavra de Deus. Isto acarreta uma mentalidade de distorcida sobre o que Deus realmente é e quem somos nele. Por isso que toda manhã nós devemos renovar as nossas mentes com a palavra de Deus. Nós temos que buscar em oração e buscar a presença de Deus e o Espírito Santo para conduzir as nossas vidas. Em Romanos 12 diz assim: não viva como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa transformação da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Nós temos que buscar essa transformação diária, para assim nós edificarmos a base e o valor do reino aqui na terra, e ter a vontade de Deus e o poder de obedecer ela. Então, nós precisamos transformar nossa mente todos os dias, para que o inimigo não traga uma distorção da nossa realidade e do que Deus já disse de nós. A gente a gente perde as bênçãos por causa disso, de não acreditar no nosso potencial e no que Deus já nos abençoou. Então, para entender melhor essa ideia, imagine uma pessoa que ela cresce sem memória familiar. Uma criança, né, que é adolescente, que a tendência é que ela tome decisões que acarretarão prejuízos por toda a vida. Uma vez que nós entendemos isso, fica evidente que a paternidade ela é um grande plano divino que deve ser trabalhado em nosso caráter todos os dias. Do mesmo modo que uma criança cresce sem estrutura física e mental, com o passar do tempo, quando nós temos o nosso espírito nascido de novo, também passamos por este processo lentamente de crescimento, de entendimento de quem somos e quem é o nosso Pai. A respeito disso, a própria palavra nos revela a grande importância que existe no relacionamento com pai e filhos, em Malaquias 4:6, que diz assim: ele converterá os corações do pai e dos filhos e os corações dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e firme a terra como maldição. De acordo com esse versículo, nós podemos notar que a paternidade ela é uma medida que Deus nos deixou para livrar a terra das maldições do pecado. Com isso, um ponto que nós devemos observar no contexto bíblico é que quando nós vivemos em orfandade, isto é, a ausência de um pai,
dessa paternidade, nós ficamos expostos à ira de Deus. Além disso, seremos inseguros em nossas próprias sabedoria humana, ou seja, nós só encontramos segurança quando nos submetemos à autoridade e à paternidade de Deus. Além disso, essa ideia de proteção, ela está relacionada com o significado da palavra Abba, que é a palavra correspondente a pai no hebraico, que representa a pessoa responsável para sua origem, pela sustentação da família. Além disso, nós podemos parecer estranhos, reconhecendo a nossa filiação com Cristo, mas nós temos a garantia que isto é verdade, porque nós vimos o seu amor apresentado por meio de Jesus. A palavra nos deixa explícita que nós temos essa certeza, que nós somos filhos de Deus. Em 1 João 3,1, que diz assim: vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conhecemos a Ele mesmo. Então, com essa palavra, nós vemos o amor que Deus tem por nós e a grandeza desse amor, que Ele nos faz filhos de Deus. Em Salmos 27:10 diz o seguinte: porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O que quer dizer que todas essas situações que nós enfrentamos, de alegria, de tristeza, nós temos o nosso Pai, Deus, o Criador, que não nos deixa sozinho. Isto é bem claro, ainda mais quando nós compreendemos algo que a Bíblia também nos demonstra, e é um desejo de Deus, que somos uma família com Ele. Em Romanos 8:29 diz o seguinte: porque os que antemão conheceu, também os predestinou para sermos conforme a sua imagem e de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Agora, além de nós entendermos que Deus, Ele preparou uma família para nós, antes da fundação do mundo, nós também percebemos que Jesus é o nosso irmão mais velho, nosso primogênito. E por ele nós recebemos o Espírito Santo como uma doação em Gálatas 4:6, que diz assim: porque vós sois filhos e enviados de Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que chama Abba Pai. Abba Pai. Então esse trecho é a paternidade de Deus e essa relação com Cristo. No consequência disto, ele se revela a nós. Quero que você pense sobre isso, sobre essa identidade, como você reage com essa paternidade que Deus nos dá. Dê um like e se inscreva no nosso canal. Até!